como surgiu a ideia da formação desse novo grupo e, inevitavelmente, perguntar se o Xamã está descansando um pouquinho, ou tem tempo determinado para esse descanso ou não. Enfim, se vocês pretendem retomar um dia o Xamã, enfim. Bom, primeiramente, obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado, Wellington, sou do Dharma, que organizou tudo isso. Principalmente a comida aqui está ótima, vocês têm experimentado. O lance com a banda em si é uma longa história, então eu vou tentar diminuir ao máximo. Eu vou começar pela sua segunda pergunta, porque é justamente ao contrário como aconteceu tudo. A gente está há um certo tempo, parado. A gente tinha esse disco da Nocturnal, que vocês têm em mãos aí, era na verdade para ser do Xamã. Isso aconteceu acho que não é o microfone aqui. Só um minutinho. É só tirar o volume. Não, volume. Ei, pode tirar mais. Aí, valeu, tá ótimo, obrigado. Bom, então, a gente está com esse disco no colo há uns 2 anos, assim. E isso, como vocês devem imaginar, estava deixando a gente desesperado, porque a gente tinha um material desse nível em mãos, só que engavetado. E a gente já estava pensando em parar, na verdade, com música mesmo. Por conta da falta de agenda do nosso baterista, do Xamã, na época, né? E realmente estava tendo uma falta de carinho com a banda. Ele estava muito voltado para uma outra banda dele, que na época era o Angra, né? Acho que ele não está mais. E ele estava totalmente voltado para a banda e deixando esse trabalho de lado. E isso é tão fato que a gente não conseguia se juntar nem para compor, tanto que se você ver, todas as composições são nossas. E até para gravar, nós gravamos tudo e a última coisa a ser gravada foi a bateria. E nem foi gravada, a gente não conseguiu ter um trabalho dele de gravação. E a gente sentiu mal com isso, a gente teve 7 anos de banda, de Xamã, e a gente estava achando que não tinha motivo para toda essa deixada de lado, essa debandada, né? Então a gente resolveu partir para uma outra. Ele até ofereceu para a gente continuar com a banda sem ele, para a gente não poder justamente falar que ele era o culpado pela demora e tudo mais. Mas a gente não aceitou, porque não é nossa banda, né? O Xamã, quer queira, quer não, é uma outra formação que acabou mudando por conta de ser a banda dele. E ele nos escolheu para entrar na banda, então a banda dele. A gente aparecer com outros integrantes, do nada ficaria uma coisa totalmente dominó, menudo, essas bandas que trocam de integrante, que vale o nome e o empresário, né? E não é o caso. O nosso caso a gente faz heavy metal. E heavy metal, nossos fãs não são idiotas, eles são inteligentes. E fã de heavy metal fareja igual tubarão, eles conseguem farejar sangue na água, assim, com certeza. E a gente sabe disso, porque nós somos fãs de heavy metal. Então, a gente optou por, aí vem a segunda pergunta, hibernar o Xamã. A gente não queria acabar a banda, porque foram 7, 8 anos de investimento pesado, de história, de discos, são 2 DVDs, 2 discos. A gente alcançou voos maiores até do que outra formação, a gente foi para países mais longínquos, levamos o nome da banda e a bandeira do heavy metal brasileiro para lugares mais longe ainda. A gente foi recorde de vendas no Japão. A gente fez um DVD com orquestra, então eu vou contar para vocês agora um pouco no backstage. A gente fez um DVD com orquestra em Praga, num dos maiores festivais de heavy metal do mundo, que é o Masters of Rock. Fizemos com a Bolsonaro Orchestra, que é a orquestra de Praga, com o maestro ainda
de outro lugar, sabe? Foi um festival, só naquele festival já vale todo o esforço, porque foram 50 mil pessoas cantando as nossas músicas. Eu já ouvi falar gente falar assim que mas estavam lá por causa da outra formação. Pode ser, por causa da história da banda, mas quando a gente chegou lá, as nossas músicas eram entoadas pelo público. 50 mil pessoas europeias e músicas dos novos discos. Então, assim, isso está no DVD, que eu não acredito só assistir. Assim, está lá, está registrado. Então, a gente alcançou voos muito altos com aquela banda. E a gente não queria jogar isso fora, a gente não quer, não vai. Então, o Xamã está hibernando, não acabou. Eu quero repetir, não acabou. O Xamã existe, simplesmente com a formação que está. Simplesmente a gente não voltou para a agenda da banda e retomamos a agenda da banda, e reabrimos a agenda para novas coisas. Mas existem até planos de um CD no futuro, a gente não sabe ainda do que, de best of, música nova, acústico, mas existe um plano engavetado de uma até coisa nova, mas não vai ser agora. Agora no tudo. Vou emendando a sua primeira pergunta. Quando a gente percebeu que a banda simplesmente estava sendo esquecida por outras pessoas, a gente resolveu apertar o passo e falar, cara, a gente fez uma reunião com todos, vocês estão a fim de ficar com a banda? Vocês estão a fim de continuar a banda? Vamos começar do zero? Todo mundo topou na hora, falou, vamos começar do zero. Todo mundo aqui tem, meados de 30 anos, assim. Então, tipo, não é uma coisa que é fácil, alguém de 30 e poucos, começar uma banda de heavy metal. Vocês sabem bem que nós temos jornalistas de mais altos calibres aqui de Sorocaba e do Brasil. E vocês sabem que heavy metal no Brasil é um estilo marginalizado. Do mesmo jeito que as mesmas pessoas que dizem que o rap só tem bandido, são aquelas que dizem que o heavy metal só tem drogado. Certo? Então, vocês sabem que não é a verdade. Não pode generalizar nada. E vocês sabem também que, olhando pelas paredes aqui, vocês veem que as bandas que tem aqui na parede de heavy metal, ou de hard rock, ou de rock mais pesado, como AC/DC, Rush, Led Zeppelin e por aí vai, vocês sabem que são poucas pessoas que conseguem tocar essas músicas, executar essas músicas com perfeição. E isso faz do heavy metal um estilo que é um erudito atual. Nós somos como se fosse Bach, Mozart vivendo hoje em dia. A gente só não tem o mesmo reconhecimento, talvez até que eles mesmos não tivessem na época. Quem sabe lá na frente, depois de morto, eu assista de algum lugar alguém elevando meu nome como se eleva hoje em dia os grandes artistas. Isso não é se achar, isso para mim é a realidade matemática da música. Você pega uma música nossa e vê a dificuldade dela ser tocada, ou uma música de qualquer banda da nossa equipe, no nosso backline aí de bandas maravilhosas do Brasil, Angra, Sepultura, Dr. Sim, Xamã, próprio André Matos. Não tem música fácil. Não é qualquer idiota que senta ali e toca uma música dessa, que cria uma música dessa. Então me irrita um pouco essa marginalização que a gente sofre no Brasil, no heavy metal. Fecha parênteses, a gente resolveu levar adiante uma banda nova, como se fôssemos moleques, all over again. Vamos começar com... Todo mundo passou por isso aqui, então vamos começar agora. Primeira pergunta, baterista. Obviamente o cara não podia continuar com a gente. E a gente já queria, porque era uma outra ideia de som. O que a gente faz? Vamos procurar uma bateria nova. E a gente sentou para ouvir as músicas e fizemos aquela famosa releitura do seu próprio material. E a gente começou a reparar que o que a gente tinha em mãos não tinha absolutamente nada a ver com o Xamã. Se você ouvir esse disco, que já era bem semelhante ao que a gente tinha, não tem nada a ver. O Xamã é uma outra história, um outro approach, é um outro estilo, são outras letras. Você fala você conta outro tipo de história. Não quer dizer que quando você entra numa locadora, se é que isso existe ainda, você tem vários estilos, e não é porque você gosta de ficção científica que você vai alugar um pornô. Funciona um pouco assim. A mesma coisa para fazer música, eu acho que é assim. Então, a gente
se sentiu na obrigação de procurar um baterista que atendesse outro tipo de assunto musical. Mas eu estaria mentindo se eu não dissesse que a primeira pessoa em mente foi o Aquiles Priestman. Ele é o maior baterista do Brasil, ponto final. Ele representa o Brasil mundialmente, atualmente, enquanto baterista, é o maior nome da bateria mundial perante o mundo. O baterista brasileiro perante o mundo é o maior atualmente, e por muito mérito dele, porque desde que ele saiu do Angra, ele caminha sozinho. Ele tem um hangar, mas vocês sabem que acompanhando a banda dele, ele tem muito mais trabalho solo do que com banda. Então é um cara muito batalhador, é um cara empreendedor, e eu admiro muito isso nele. É um cara que eu sempre tive um maior respeito. Comecei com ele a primeira gravadora da minha banda, da minha primeira banda do Karma. Foi a primeira gravadora da banda dele, que é a primeira banda dele, o Hangar, então a gente se encontrava muito. Eu trabalhei com ele, eu gravei um disco ao vivo que ele tocou do Paul Dayan, que é o ex-vocalista do Iron Maiden. Para quem não sabe, ele gravou um disco com o Paul Dayan e excursionou com o Paul Dayan. E foi lá que eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele. E desde então, sempre o admirei pelo grande músico e grande empreendedor que ele é, porque é um cara que tem uma paciência de Jó perante tudo isso que a gente sabe que acontece no Brasil com o heavy metal. E ele investe muito, e eu sempre quis ter uma banda com ele. Então o primeiro nome que me veio à mente foi ele, mesmo sendo um cara conhecido pelo power metal, que era justamente o que a gente já tocava. E a gente queria expelir um pouco disso do nosso estilo. Mas tudo bem, vamos falar com ele, quem sabe ele gosta do som, mas foi como os americanos chamam, um long shot. A gente jogou o CD na mão dele lá e veremos o que ele acha. No mesmo dia que eu mandei as músicas para ele, ele me ligou de volta, dizendo que tinha ouvido e, para nossa surpresa, que ele tinha amado os sons, e a gente simplesmente ficou surpreso, porque eram músicas que só tinham guitarra, baixo e voz, e teclado, uma bateria eletrônica. A letra ainda era raga. Quem compôs sabe que letra geralmente é a última coisa que você escreve, então a maior parte do tempo você fica balbuciando lyrics no meio do caminho. E ele gostou, a gente entendeu o som. Ele falou, cara, isso aqui é o futuro, é o que eu quero participar. No power metal, no heavy metal, eu já fiz de tudo. Eu estou pensando agora em palavras dele, eu penso agora no futuro, minha cabeça está sempre no futuro. E isso aqui é o futuro para mim, eu quero participar dessa música. E a gente falou, caralho, o cara entendeu, porque era exatamente o que a gente tinha em mente. E a gente fez uma reunião, naquele mesmo dia, a gente entrou a gente fez uma reunião num café famoso lá de São Paulo. A gente entrou colegas e saímos de lá com parceiros de banda. Até contrato assinado, pra você ter uma ideia, foi tudo uma tarde. Então, para mim foi muito refrescante, porque, caralho, eu não estava louco, né? Meus parceiros de banda não estavam loucos. O Fernando Quezada, que é o meu maior parceiro de composição, a gente faz tudo junto e entrega as nossas composições finais para o Léo Mancini, que ele põe mais, rebusca um pouco mais, matematicamente, visualmente falando. E o Juninho Carelli, que vem com o creme, né, com o teclado, que dá muito aquela cara doida que está no CD. A gente é um time que não tem nenhuma peça que pode faltar em nenhum lugar. Por isso a gente valoriza, a gente não usa playback, como muitas bandas usam, que não pode se lugar nenhum, põe playback lá em nós. A gente valoriza essa questão do tecladista, valoriza a questão do guitarrista, da composição e do baterista. Isso a gente sabia que ia ser um problema desde o começo. Por exemplo, a questão da bateria gigantesca do Aquiles. A gente mora no Brasil, a gente tem um promotor aqui, que inclusive, obrigado por acreditar na banda, é um dos primeiros promotores que comprou uma data da Nocturnal e acreditou numa banda que tem menos de 6 meses de vida. E justamente é um cara que pode dizer para vocês que não é simples você chegar e montar uma matéria do tamanho do Portnoy, para mais hoje. Não, é maior, né? É quase o tamanho da bandeira do Mandinho. E aqui no Brasil, sabe, uma coisa difícil. Então, a questão do baterista e da banda nova foi essa, questão de sobrevivência.
É diferente você fazer uma banda por dinheiro do que você fazer uma banda por amor ao que faz. É diferente. Dinheiro te leva a fazer coisas clichês e a tentar alcançar públicos só por finanças. Então, você fala uma linguagem que a pessoa entenda rapidamente e seja não tem profundidade, sabe? Eu acho que quando as coisas são financeiras, elas não têm profundidade. Você ouve um disco uma vez e tá bom, você está satisfeito, igual comer um fast food. Então, eu acho que pra gente não, a gente queria alguma coisa que a pessoa ouvisse o CD de novo, de novo, de novo. E hoje em dia, eu mesmo que produzi o disco, eu ouço músicas e eu percebo coisas que eu não lembrava que eu tinha feito, que eu não tinha mixado daquele jeito e tal. E isso pra mim é uma grande vitória, porque você se reinventar no mundo que a gente vive, onde tudo já foi feito, todas as ideias já foram colocadas na mesa, você aparecer com algo diferente, sem se vender, sem mostrar a bunda, sem pagar, ou sem esfregar na cara das pessoas através da mídia, enfiar a goela abaixo, como a gente sabe que acontece no Brasil e no mundo, para mim é uma vitória. Então, respondendo a sua pergunta, resumidamente, o Xamã sim existe, e a ideia da banda foi uma questão de reinvenção por sobrevivência. Obrigado. Obrigado. Sou Henrique, né, da Mental Generation. Oi. Ouvindo o CD, eu percebi que o seu vocal, né, para mim muito diferente do que você já fazia com o Xamã, né, com outros trabalhos seu, uma coisa mais agressiva, mais direta. Isso daí foi, no caso, proposital ou aconteceu assim, do tipo, por causa da nova fase que vocês estão fazendo, que você optou por fazer um vocal mais agressivo? Obrigado pela pergunta. Isso é uma coisa que eu tenho um prazer de responder para você, porque, sim, foi bem pensado. A questão de reinvenção é uma questão muito complexa. A gente tem exemplos, por exemplo, do X-Rose, o Guns N' Roses, que demorou 13 anos para sair do Chinese Democracy, mais ou menos, é isso? 13 anos. E foi uma questão de reinvenção. É difícil para um músico ou para qualquer pessoa que trabalha em alguma coisa por muito tempo aparecer de uma outra forma. A síndrome do camaleão é a síndrome mais complexa de ter. E se reinventar, hoje assim, eu comecei essa entrevista de uma forma mais áspera, falando um pouco até de forma dolorida da questão de ter perdido um pouco o fio da meada com o baterista, né? Mas a questão é que isso foi bom, na verdade, porque há malas que vão para Belém, né? A gente foi muito bom porque a gente teve tempo de compor material, ouvir o material, enjoar o material e recompor o material. Até um ponto, é igual você comprar um bacalhau. Se você comer como ele sai da água ali, é incomível, é salgado. Você tem que maturar aquilo, você tem que dessalgar, demora, leva tempo, simplesmente física a coisa. E a mesma coisa a reinvenção musical. Leva tempo. Você precisa entender por que você está fazendo aquilo, é o mais importante. E aí, me dando a resposta que eu dei para ele, a sobrevivência da reinvenção, por quê? Por que aquilo? E aí veio para a gente precisa sobreviver nesse meio. A gente precisa fazer alguma coisa nova. E a voz é o cartão de visita de uma banda, não adianta dizer que não. Você tem uma banda boa, um vocal bom, você não tem banda. Você tem um vocal bom, uma banda ruim, você tem uma banda. Então, eu não estou dizendo que sou bom, mas estou dizendo que eu pelo menos me importo muito com o que eu vou colocar ali na frente da banda. E isso aconteceu com a Nocturno. Uma outra coisa que vale a pena ser levada em consideração é que nós somos produtores, todos da banda são produtores, músicos e cientistas um pouco assim, musicais. Porque a gente gosta de fazer experiências, ver como aquilo acontece, como não acontece, que tipo de sabor, de cor a gente consegue daquela mistura que a gente faz. E eu estava testando muito isso vocalisticamente. Eu gravei as vozes muitas vezes. Eu gravei até em diferentes línguas, para testar, porque o inglês ele te dá um acento
que se você faz sempre aquilo, você faz sempre aquilo. E, então eu gravei as músicas em português, gravei em inglês, com letras diferentes, gravei em castelhano e gravei também em japonês. Eu tenho um amigo que ele faz aquelas traduções, ele pega músicas em japonês e escreve em português para você ler como soa, o to, o shi, to, a, no, e aí eu pedi para ele escrever algumas letras para mim em japonês e cantei as músicas em japonês. Eu tenho isso gravado, um dia até vou colocar lá para o pessoal ver, é muito hilário. Mas para poder estudar justamente novas dicções, novos jeitos de fazer a minha voz soar diferente. E muitas dessas vezes, muitas dessas linhas me ajudaram a chegar em coisas que eu fiz no disco, que só o inglês não teria me colocado naquela situação. E isso é uma coisa de laboratório. Então, assim, no Karma, eu cantava prog metal. Então eu cantava bem livre, leve e solto, tudo que eu queria, do jeito que eu queria, e colocava ali. No Xamã, eu tive que atender determinadas especificações, porque eu estava substituindo uma voz numa banda. Então eu tinha que colocar agudo, eu tinha que contar histórias lúdicas de tribos, e isso tem muito tribal, você tem que colocar palavras que soem coisa que soem tribais, né, dicções assim, e foneticamente era interessante também. E até uma outra banda que eu tive, chama Vox, que é onde eu descobri a minha parte de gritos, assim, eu comecei a explorar mais essa coisa de grito e tal. Eu achei que seria a hora de misturar tudo que eu consegui na minha carreira nesse disco. Era a hora de eu experimentar tudo que eu já usei num disco só. E isso eu fiz através desse tipo de coisa que eu te contei agora, dessas alquimias aí. E uma coisa que vale a pena dizer também é que nós somos, enquanto músicos, eu acho que o maior valor que essa banda tem, que esses músicos têm, que eu tenho o maior orgulho de tocar junto, é que nós sabemos dar ouvidos ao que a música pede. E isso é muito importante, cara. Geralmente os músicos fazem música que fazem músicas por outros objetivos, ele faz a música e trata a música como se fosse um monte de lixo, ela não tem direito a nada. Ele cria aquilo e aquilo é dele. E é justamente o contrário. Você cria a música e a música te tem, não o contrário. Você é escravo dela, porque você vai cantar essa música da sua vida. E se você cantar diferente, as pessoas vão massacrar você. Então, quem é dono de quem? Fica óbvio, né? Então, a gente, ouvindo o que a música pedia, eu cheguei em muitos vocais porque eu ouvia simplesmente o que a música queria. A música pedia mais agressividade, eu tinha que colocar mais agressividade. A letra pedia mais carinho, eu ia cantar com mais carinho. Não adianta você falar, ai, que fofura! Não tem nada a ver, né? Então você tem que fazer as coisas de um jeito que você interprete. Nós somos intérpretes antes de tudo, a gente está contando uma história. E contar uma história é a coisa mais importante para um vocalista. Eu aprendi isso com a minha mãe, logo cedo. Então, eu contei a história que tinha no disco. Escrevi as letras, gravei, tive muita ajuda do Russell Aaron, que produziu as vozes do disco, né, com a gente. E eu realmente tenho um orgulho das vozes, eu sei que elas são diferentes. E eu me mato até hoje para cantar ao vivo, mas eu tenho que fazer igual e ainda ao vivo, o pessoal que nos aguarde aí, porque tem coisas mais diferentes ainda que eu faço ao vivo. Que eu já estou planejando até o próximo disco, até novas técnicas, tá? Os vocalistas adoram essas coisas, então fica a dica. Obrigado. Beleza, Thiago, Marcelo Ramalho da Fox. Bom, para saber o que vai rolar, eu gostaria de saber o setlist de vocês para o show de Sorocaba. O que vai rolar no setlist, vai ter alguma surpresa. E o lançamento do DVD, para quando vai ser? Legal. Obrigado por essa pergunta. Sim, vai ter surpresa assim, no dia. A gente preparou um setlist bem legal para o pessoal que está a fim de curtir o bom heavy metal e também um passeio pelas nossas carreiras, né, de outras bandas. E enquanto músicos de outras bandas nós temos uma carreira a contar para as pessoas. E uma coisa interessante para as pessoas saberem, vai ser a primeira vez que a gente vai tocar o Modern Chains
ao vivo. Então tá todo mundo bem nervoso, porque é uma música totalmente fora do nosso estilo e foi foi difícil sair sabe, da tranquilidade da sua vida. É fácil você nadar sempre em águas calmas, né? Difícil é você dar braçada em águas torrenciais. Então, como a gente se sentiu fazendo, a gente fez um desafio. E ao vivo ela vai ser mais desafio ainda, porque ela é muito completa em arranjos. A gente fez o arranjo com bastante carinho, bastante calma, sem reparar. A música, ela traz as origens da original, né? Traz aquele sabor do original, mas te apresenta algo mais. Esse algo mais é sempre mais difícil. Então, acho que uma das surpresas que eu posso contar, porque a grande surpresa é tocando e não falando, vai ser uma Humanitarians ao vivo. Vai ser uma música bem diferente para as pessoas saborearem. E esse é o nosso terceiro show, e a gente está muito empolgado. Então, Sorocaba é uma cidade que a gente escolheu para ser uma das primeiras, porque nós temos muitos amigos aqui, temos muitos fãs, tenho certeza que eles vão comparecer. E o mais importante é que a gente gosta de trocar energia com o público, né? E nós somos uma banda que tocamos de olhos fechados e é isso aí. Vocês que gostou, não gostou, que se foda. Nós somos uma banda que gosta de reciclar energia, receber energia do público, reciclar e devolver, para as pessoas saírem daqui mais leves do que elas chegaram. E isso é uma coisa que a gente se preocupa muito em show. A gente não tem clima. Enquanto tem clima, a gente não sobe no palco. Se deu brigas, deu alguma coisa, desentendimento, a gente não briga. Até hoje, graças ao Cosmos, a gente nunca brigou, mas às vezes tem aquele clima de desentendimento, alguma coisa que não está no seu lugar, a gente tenta manter a calma para poder chegar e estar com uma energia totalmente nova para as pessoas, para a gente poder receber aquela energia e devolver uma coisa boa para eles. Isso é muito importante, a gente sente, porque você vê muito show caça-níquel por aí, você vê aquela banda gelada ao vivo, você sente que você jogou seu dinheiro fora. E essa é a última coisa que a gente tem em mente com os nossos fãs, porque a gente trabalha com música, e quem trabalha com música, eu acho que dá mais valor até a dinheiro do que a pessoa que tem um trabalho normal, porque é um trabalho muito difícil de se ganhar dinheiro, e a gente respeita muito o bolso dos nossos fãs. Então, quem vem assistir nosso show vai receber algo diferenciado, vai assistir um show para sair de alma lavada, e não simplesmente assistir uma banda para ter foto depois do Facebook que estava lá. Quanto ao DVD, realmente quem estava lá viu que foi uma noite de alinhamento de planetas. Assim. As coisas realmente conspiraram a favor da banda, deu tudo certo. E era uma noite que tinha para dar tudo errado. Por exemplo, eu estava em turnê com o Russell Allen pelo Brasil de workshops e, pasmem, a gente não ensaiou para aquele DVD. E foi o nosso primeiro show. Olha que coisa. Eles ensaiaram juntos algumas vezes e eu ensaiei durante a feitura dos workshops. Todas as músicas eu ensaiava no dia a dia de workshop. Eu pegava músicas para dar atenção durante o workshop. E a gente não teve nenhum ensaio. Então isso, imagina como poderia ter dado errado. A gente nunca tinha passado no nosso set list, nem com o iluminador, nem com o técnico de som. Mesmo assim, as luzes foram perfeitas e o som estava perfeito. A gente fez um show de músicas inteiramente desconhecidas para o grande público. A gente optou por não tocar nenhum cover, a não ser os que iam ser com o Russell Allen, isso que tinha a ver com os convidados da noite. Então a gente tinha muitas chances também de ser um show frio, de um show que ninguém conhecesse nada, mas mesmo assim a gente apostou nas nossas músicas e também a questão de ser um show com entrada de alimento. Você vê muito por aí show que faz isso, não dá ninguém, porque as pessoas parecem às vezes que querem pagar para sentir o prazer de ter pago para ver aquilo.
E isso acontece bastante. A gente fez até uma pesquisa sobre isso, a gente ficou morrendo de medo que os últimos shows que a gente tinha visto de graça ali na nossa região não tinha dado ninguém, e com bandas notórias. Então isso foi uma outra coisa que a gente ficou preocupado. E assim, a gente tinha um compromisso com as casas Hope, a gente não podia dar na trave com eles. São crianças com câncer, não é uma brincadeira. Então a coisa tinha que acontecer e a gente tinha que dar um retorno que eles esperavam da gente. Então eram coisas muito que não dependiam tanto de nós, dependiam das pessoas trabalhando. E foi perfeito. Quem esteve lá viu que foi um verdadeiro alinhamento de planetas, porque tudo isso que eu falei aqui e muito mais deu certo. Foi lotado, ficou gente para fora, infelizmente. As casas Hope celebraram até o fim, foi mais de 1,5 tonelada de alimentos para as crianças, dentre alimentos, fraldas e brinquedos. O show foi perfeito, a gente não voltou uma música, isso é muito raro em DVD, quem já foi em gravação de DVD sabe que tem música que vai 4, 5 vezes, você vê que a galera já não está nem querendo mais ouvir aquela música. A gente não voltou nenhuma música, todas as músicas deram certo. A luz e o som estavam perfeitos, a gente tocou as músicas sorrindo e o mais importante, as pessoas se divertiram muito e foi uma energia muito forte. Eles cantaram cada música do começo ao fim, a ponto de eu ter que pedir toda hora para aumentar o meu que não estava ouvindo. Eu não me lembro de ter passado isso na minha vida com o Xamã, por exemplo, que eram clássicos fortíssimos, e até os nossos próprios clássicos do Xamã nunca vi serem cantados com tanta força quanto aquele Carioca Clube lotado naquela noite. Foi uma noite memorável. Toda vez que falo disso eu fico emocionado, porque eu acho que foi o ponto alto da minha carreira. Ponto final. Ali eu deixei tudo que eu vivi, eu deixei naquele palco, e eu recebi tudo que eu jamais vou poder receber de volta, que eu poderia dar para as pessoas, eu recebi naquela noite. E isso tem que sair rápido. Agora, respondendo a sua pergunta, a gente quer que as pessoas assistam isso o mais rápido possível. A gente está em dúvida se a gente solta isso em agosto ou em setembro na Feira da Música. Porque, agora uma notícia fresquinha para vocês, a gente já tem um disco novo, começando a ser gravado. Então, a gente está com receio de lançar o DVD e lançar o disco novo muito perto um do outro, e a gente perdeu o time de digestão das pessoas mesmo, né? De poder ter até acesso ao material e degustar aquilo e querer degustar outra coisa. A gente tem que se enfiar comida nas pessoas, que tem uma hora que não entra mais e você perde e joga comida fora. É a mesma coisa com música. A gente quer que as pessoas degustem aquele momento, daquele DVD, ao máximo, e aí a gente faz com música nova. Então a gente não sabe se lança isso em setembro, que seria muito legal no Feira da Música, ou em agosto para as pessoas que já estão cobrando a gente para já terem acesso ao material. Então, conversando sobre isso. Depois o nosso diretor de marketing aqui vai responder que ele acha o Wellington e nos ajuda muito com essas questões. Isso. Fernanda, esse novo CD ele vai continuar pesado também? Ou ele vai seguir uma música alternativa? Como é que vocês vão seguir agora? Legal, boa pergunta, porque a gente está sofrendo um pouco da síndrome do Pantera. Eu acho que esse nosso disco foi uma espécie de Cowboys from Hell, e o que vem por aí é o Vulgar Display of Power. Porque as músicas estão muito mais pesadas. A gente viu que as pessoas gostaram muito justamente desse nosso lado pesado. Eu tenho aqui tatuado nos meus pulsos Metallica, Megadeth, Pantera e Sepultura. São as bandas que eu mais gosto. E eu sempre tive isso guardado dentro de mim, esses riffs, essa energia toda, né? Que só o thrash metal tem. Eu sempre quis pôr isso nas músicas. Se você reparar na minha carreira, todos os discos têm alguma música mais pesada, com mais grito e tal. E esse disco eu acho que a gente resolveu descambar, porque a gente já tem 7 músicas e todas elas estão muito pesadas. Mas sempre com melodia, isso é o mais importante. Pesadas, sempre com melodia. Eu acho que as pessoas podem esperar um disco mais pesado, mas sempre musical. Então, é difícil você explicar a música, mas esperem em verão. Tenho certeza que quem gostou do primeiro vai ficar mais chocado ainda com o segundo.
Hoje em dia com a internet, né, além de ser mais fácil divulgar um material, divulgar uma música, eu acompanho muito a discussão dos fãs quando a gente fez uma banda. Eu queria saber a sua opinião sobre o que você acha, que eu vi muito os fãs, o público se degradando via rede social a respeito do som de vocês. Alguns amaram de falar que eu fiz certas vezes e outros metendo pau. Queria saber a sua opinião a respeito sobre essa discussão de fãs a respeito da música. Cara, obrigado pela pergunta, porque poucos jornalistas têm coragem de perguntar para o músico isso, né? É muito fácil virar aqui e falar, não acompanha, não. Eu leio o que fala. Não tenho a menor... A gente vive uma fase, uma época, em que justamente a distância entre o músico e o fã diminuiu muito. Não dá mais para você. Quando você quer pagar de blazer, eu sou muito para vocês, isso ficou ridículo. E é justamente isso que eu estava até conversando com o Du aqui nos bastidores, que isso é uma coisa que a gente foge. Essa bandeira que foi deixada por alguns artistas do nosso meio, artistas que eu até sou fã, mas não tem como você não dizer que é ridículo você se sentir Deus hoje em dia numa situação em que você dá aula de canto ali no MT. Eu posso me sentir Jesus no palco aqui e semana que vem eu dou aula ali no MT, as pessoas têm acesso a mim, a fazer perguntas, a conviver comigo. Isso ficou para trás, numa época em que o Kiss e o Led Zeppelin e os Beatles, ninguém via esses caras na rua, ninguém via, eles não tinham o Facebook deles. Você não via o que o cara achava sobre o que está passando na TV, ou fotos do que ele comeu. Isso é uma coisa que a gente não tinha acesso. Isso é muito, vocês jornalistas sabem muito bem disso. Vocês só viram sobre uma coisa dessa na Rolling Stone, por exemplo, aquela matéria genial que tem até acho que uma das reportagens mais famosas da Rolling Stone, com o Jim Morrison, que ele fala e choca todo mundo que ele só comia tomando vinho. Tipo assim, só que só leram isso depois de muito tempo, numa entrevista só, que ele não teve... Entende? Tipo, a gente vive uma época do macro, não do micro. A gente vive uma época onde a internet acabou com as cortinas. Isso aqui não existe mais. Todo mundo sabe quem nós somos, onde a gente vive, com quem nós falamos, quem a gente já comeu e coisas do tipo. Não tem como você fugir mais disso hoje em dia. Então, eu acho muito ridículo aqueles artistas que querem pagar de que comigo você não pode falar, sem estar no meet and greet, ou agora eu não posso porque eu estou fazendo sexo dos anjos. Tipo, isso não existe mais, né? Então, eu estou dizendo tudo isso, e fecha parênteses, respeitando justamente o que o fã diz, porque isso é uma coisa importante de vocês saberem. Muito do que tem nesse CD foi ouvindo o que as pessoas falam. Não só críticas positivas, mas negativas. Muito do que tem nesse disco foi ouvindo o que as pessoas falavam pra gente via Whiplash, via revistas, ou via os nossos próprios Facebooks, ou Wikimetals da vida, e os próprios sites de vocês e veículos. Você via que as pessoas comentavam e falavam, quer saber? Falta um pouco disso mesmo. Quer saber? Esse cara tem razão, nada a ver eu fazer tal coisa. Eu sou um cara que eu lido muito bem com excentricidades. Todos os meus amigos são excêntricos. Não tem um amigo que o cara não aparece fazendo malabares com cocô e vou, meu Deus, o que você está fazendo? Não, meu, o que eu estou fazendo é dele, sei lá. É a dele, ele gosta disso, beleza. Contanto que ele continue sendo a pessoa especial que ele é. E é esse o grande lance, você ser especial. Então, eu acho que o nosso público do heavy metal, ele é muito especial. Por isso eu dou valor ao que eles acham. Eu só pego mal quando a pessoa ofende. Porque eu acho que existe uma risca bem delineada no chão entre o respeito e a falta de amor aos dentes. Isso é importante. O cara vem falar uma coisa pra mim da minha música, do meu estilo, tudo bem.
Agora o cara me ofender e não falar isso no computador é covardia. Porque falar na minha frente, ele vai ter que pensar duas vezes, porque eu sou um cara pequeno e nem que leva desaforo para casa. Eu nunca briguei, tá? Isso não é uma apologia à violência. É uma apologia ao respeito. E é o mais importante, você saber criticar o trabalho de alguém sem ofender a pessoa. E aí sim, esses outros otários eu realmente descarto, porque são só otários. Agora, muitas críticas a gente recebe bem e fazemos uso disso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho muito saudável que as pessoas tenham suas opiniões. A internet deu voz ao mudo. Você não podia dizer, você não conseguia dizer para o seu artista nada que você achava do som dele antigamente. Você não tinha essa voz. Hoje em dia você tem. Você tem a voz da internet. E pode ter certeza, pessoas que estão lendo, ouvindo e assistindo isso, eles sabem o que vocês estão falando, porque eles leem. Eu conheço todos e todos eles acompanham. Falo isso por todos os músicos que eu conheço. Eles sabem o que falam deles. Pode dizer? Eu queria saber a respeito da arte do álbum de vocês, que ficou muito bacana, né? Que eu até vi uma resenha falando a respeito da arte que combinou com o som, né? Sim. E eu também sou dessa mesma opinião, então eu queria saber como vocês chegaram nessa arte do álbum para que casasse as duas ideias. Que legal, obrigado, cara. É o seguinte, a gente tem um artista que a gente trabalha junto desde o Xamã, chamado Carlos Fides. Eu gostaria muito que vocês colocassem mesmo o nome dele e fizessem mesmo o que eu estou fazendo. Carlos Fides, da Artside. Esse cara, ele é um gênio da arte digital atual. Ele é um cara que apareceu do nada aí, está despontando. Ele não é um desses malucos que cobra caro pra caramba por um rabisco. Um cara extremamente profundo. Tudo que ele faz, a gente se deu muito bem. Eu nunca o conheci, eu não sei como ele é, mas eu trabalho com ele há uns 6 anos. E o que eu posso dizer é que ele é um cara extremamente profundo, extremamente amoroso com o que faz. Não termina, ele é o tipo de cara que não quer entregar por causa de dinheiro. Mas enquanto o título não estiver bom, ele não entrega, sabe? Ele ouve, é humilde, ele ouve o que a pessoa tem a dizer. Mas assim, sobre o trabalho, a gente teve uma escola nós no Heavy Metal, tivemos uma escola muito importante chamada Iron Maiden. E não tem como você falar de capa de Heavy Metal e não falar do Iron Maiden e das fantásticas capas do Ed, né? Do cara que desenhava, daqui a pouco eu lembro, esqueci, branco. Andy Darius, né? Derek Riggs, exato. O cara lendário, eu acho que o Iron Maiden é um ultrassom, meu Deus, meu coração sangra quando eu falo de Iron Maiden, mas existe uma porcentagem muito alta de sucesso do Iron Maiden ter sido por conta das capas do Iron Maiden. Não tem como você não falar Iron Maiden e não lembrar da Ed. É uma coisa que você lembra dela antes dos músicos que integram a banda. E pode ver o maior número de tatuagens que tiver no mundo de Iron Maiden, tem muito mais Ed pintada no corpo das pessoas do que os músicos da banda, ou do que frases das músicas, coisas do tipo. Isso diz um pouco sobre a relevância de uma capa de um disco. E eu sempre tive essa ideia na minha cabeça. Esse cara fez com a gente a capa do Origins, do Xamã, que é aquela capa azul, que pra mim também é uma das capas mais bonitas que eu já tive o prazer de ter na minha carreira. E essa foi pensada da seguinte forma: a gente precisava fazer uma capa que tivesse muito a ver com a música. A gente não falava mais sobre índios, sobre tribos, a gente não falava mais sobre fadas doentes, a gente não falava mais sobre nada tão delicado, a gente falava sobre porrada, sobre honestidade
de sua pessoa perante o mundo. O mundo hoje em dia, e sempre foi um mundo violento. E a gente se sente na obrigação de fugir dessa violência de alguma forma e expressando a violência, transformando isso em arte. Por isso eu falei que nós somos alquimistas. A gente sempre tenta transformar dor em música, violência em música. Tudo que chega a gente de uma forma ofensiva ou de uma forma grotesca, a gente transforma em música. Assim como o positivo, o amor, o carinho dos fãs, a gente transforma tudo isso em música. E a capa é uma alusão à situação que o mundo vive hoje, no que diz respeito a o cérebro das pessoas que está sendo raptado pelo poder político através da mídia. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que a mídia controla a cabeça do ser humano muito mais forte do que antigamente, através do pão e circo, que já foi outra hora em Roma o ápice da mídia, hoje em dia voltou a ser. E vocês aqui, caros colegas jornalistas, sabem muito bem disso, porque vocês estão aqui falando com um cara sobre heavy metal, não está o Felipão aqui falando sobre futebol, ou o Neila Torraca falando sobre novela. A gente está falando sobre heavy metal, um estilo que não toca em lugar nenhum na televisão, nas grandes mídias, cantado em inglês, por conta de levarmos a nossa história para o resto do mundo, por isso que é cantado em inglês. Então vocês sabem mais do que ninguém que existe sim um controle de massa, existe sim um jeito de você manter a pessoa grudada na televisão, no rádio, na internet e na mídia escrita, usando os determinados artifícios. E essa zumbi saindo, que é a nossa mascote agora, ela se livrando daquela casa que lá atrás, que você pode ver que pode ter sido uma casa bonita, mas ela está sofrendo um grande furacão, muita coisa está acontecendo em volta daquela casa, e justo porque aquela zumbi está se transformando em ser humano. Você pode ver que ela não está no formato completo de zumbi, mas sim algo entre os dois, que ela sabe o que estão fazendo com ela, mas ela ainda caminha por entre os vivos. Por mais besta que isso possa parecer, é uma crítica à sociedade que a gente vive. E a coisa mais importante, por que essa coisa de zumbi está tão em alta hoje em dia? Por quê? Porque todo mundo sabe, mesmo que dentro deles, que isso acontece muito. O povo é manipulado pela mídia, pela política. Por isso que nós temos o governo que nós temos aqui no Brasil, e ainda a presidente tem toda a aprovação que ela tem. É insano, é insano. A gente come merda e sorri. Não tem como dizer isso de outra forma, a não ser que é ridículo. A gente vive num país maravilhoso, lindo, que não tem furacão, não tem problema nenhum meteorológico, a gente não tem guerra, não tem nada mais pacífico, e mesmo assim é um dos países mais caros, é um dos países que parece que aqui parece que a gente tem exatamente tudo o oposto, parece que a gente acabou de sofrer uma guerra, parece que neva todo dia, então precisa pagar para estar ali limpando aquela rua, para estar aí abrindo para calefação, bomba forte, então precisa. A gente paga muito caro por isso. A gente se fode todo santo dia e a aprovação dos nossos políticos continua alta. Agora, alguém veio aqui me falar que isso é uma manipulação política? Não tem como. O heavy metal carrega muito essa bandeira, como eu falei no começo aqui. Os nossos fãs não são idiotas e farejam o sangue na água. A Copa é uma das coisas que a gente tem a dizer que nós somos a favor de que a Copa sirva de lição para o brasileiro, de que existe muito dinheiro para tirar da educação, para melhorar a educação do nosso povo, para melhorar a nossa saúde, para melhorar o nosso país. E está sendo investido em estádios que, por exemplo, lá de Manaus, Brasília, quais são os times de expressão de Manaus e Brasília? Depois da Copa, que jogos vão existir ali? Por que se gastou 1,5 bilhão num estádio em Manaus? Quem vai jogar lá? Não vai ser o Corinthians, né? Então, assim, não tem explicação, cara. A gente é roubado todo santo dia, a gente é um povo que não aguenta mais,
E eles ficaram extremamente assustados com isso, os políticos ficaram assustados com a Copa das Confederações, porque eles viram que vem pedrada grossa. E eu vou adorar, eu quero assistir isso de camarote. E sabe o meu camarote? Na rua, eu vou falar. Porque eu quero fazer parte desse movimento que vai mostrar para o mundo que o brasileiro não é conivente ao que a gente sofre aqui. Nós somos um povo inteligente, por isso que as nossas empresas de marketing, por exemplo, um dado bobo, mas a agência África ganhou de melhor agência de propaganda do mundo ultimamente, melhor. Quem trabalha com propaganda sabe que você precisa ser muito criativo e muito inteligente. E olha só, nós temos a melhor. Isso é uma das áreas que nós temos as melhores coisas. A gente tem muitas das nossas melhores coisas e muita coisa. Biologia é uma das nossas melhores. Medicina, nós somos os melhores. Não existe só futebol e a novela aqui no Brasil. Existe muita coisa. Heavy metal, nós somos os melhores. Então, é importante que o brasileiro acorde para o seu próprio umbigo. O povo já acordou, agora faltam os políticos dar essa apoio para a gente. Tiago, do processo da capa, foi produzida uma foto de uma pessoa mesmo aí que ele chegou nesse conceito do zumbi, né? Cara, a gente explicou para ele o que a gente queria. Inclusive essa capa, a parte de trás já era mais ou menos, foi usada no Xamã, porque o disco já tinha até capa no disco do Xamã. Que era essa casa de trás aí. Só que como era o Xamã, ainda a violência que a gente queria visual não tinha muito a ver ser usado. Nessa nova banda a gente pôde bater asas mesmo. E colocar o que a gente quisesse, né? E o que a gente queria é mostrar para as pessoas justamente isso que eu comentei sobre a manipulação da massa. E para chegar nessa mascote que você vê aí, o Carlos Fitz que fez a mágica dele lá. Ele fez no computador. Essa foi em cima de uma foto, de uma pessoa real. Não sei dizer isso. O que eu posso dizer é que nós fizemos na abertura do DVD, a gente fez um vídeo que vai ter no DVD. Sim. E no dia o pessoal pode conferir pelo telão. E nós já temos a mascote física, a gente já criou ela física. Inclusive até fizemos umas fotos para outras situações que ela precisaram. Certo. Mas ele até nos deu moldes para fazê-las em várias situações. Né? Mas eu não sei te dizer qual foi o processo dele, aí que está a mágica do Carlos Fitz. É que assim, olhando assim, no computador, parece que é uma foto de uma pessoa mesmo, em cima dessa foto foi feita toda uma maquiagem. Eu acho que pode ser assim, ele é muito, o cara é muito... Fera. Ele é um arquiteto do inferno, assim. Eu tenho certeza que ele usou vários truques, agora não dizer quase não sei. Muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco das vendas do CD, né? A gente vive uma época de incerteza quanto ao comércio de música, se vai ligar o comércio digital, se vai retomar o vinil. E o CD, para muitos, assim, já é um formato ultrapassado, ainda assim o Noturno conseguiu bater vários recordes. Inclusive vendeu mais CDs do que o Xamã. A que você atribui isso? Cara, a gente... Obrigado pela pergunta, então. Justamente um vespeiro aí que você chutou. Eu não posso falar por todos, né? Às vezes a gente fala, acaba sendo... Tenho medo de soar arrogante, mas... Pela questão do que eu estava falando para ele, eu respondi agora há pouco, sobre ouvirmos o que os nossos fãs acham, o que eles querem, o que eles esperam da gente, foi assim que a gente chegou, acho que um número tão expressivo de vendas, porque nós simplesmente ouvimos o que o público queria. E o que o público quer? Qualidade. Sabe as palavras do Titãs? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, foi o que a gente tentou trazer nesse CD. É um CD que você estava vendo, você abre o encarte para você dar uma olhada. Tira ele, por favor. Não tem nada de novo, nem nada disso. Como a gente estava falando, já foi usado muitas vezes, né? Já foi usado muitas vezes em vários estilos, não é nada de diferente. Mas assim, é uma arte que você gostaria, sei lá, com você, mas eu gostaria de ter isso no meu quarto, na minha parede.
E o mais divertido que a gente fez, isso foi de modo pensado mesmo, se você ficar olhando na capa, você vai achar muitas coisas. Tem várias coisas inseridas ali, tipo segredinho. Tem os símbolos de todo mundo da banda, tem mensagens sobre as músicas, tem uma mensagem direcionada aos políticos brasileiros, tem menções às nossas outras bandas. É aquela típica capa que você fica ouvindo o disco e pirando, cara. É tipo pra você. Eu gosto de vinho, eu não sei se vocês gostam de vinho, eu adoro vinho. Eu adoro abrir um vinho e degustar música, tomando vinho. E é muito gostoso você pegar. A gente fazia muito isso na época do Pink Floyd, por exemplo. Ficar olhando aquelas capas do Pink Floyd era uma viagem que fazia parte da música deles. Então a gente quis trazer isso. Aqui tem constelações também, que a gente quis fazer alusão aos alienígenas do passado, que é um programa que eu gosto muito. Eu sou muito fã do Derek Von Däniken, que é o cara responsável pela teoria dos alienígenas do passado, né? Eram os deuses astronautas, ele escreveu esse livro. Então a gente faz muita... Tem algumas coisas sobre ET aqui no meio e tal. Então, assim, uma das coisas foi o tratamento que a gente deu à arte do disco, que fez as pessoas se interessarem em ter aquilo fisicamente nas mãos delas e não simplesmente no computador. Outra coisa que nós, enquanto produtores, contamos para as pessoas por A mais B que não adianta música no CD, ela tem uma compressão diferenciada do que tem na internet. Não adianta, você ouve a música no computador e você põe no seu carro, queima aquilo no CD, põe no seu carro, tira um e põe o original. A questão de você ter feito muitos CDs, a questão da fábrica, ela dá uma compressão, uma comprimida no som que não existe no MP3. As pessoas não sabem muito isso, mas para quem trabalha com música sabe que você ouvir um CD original, ele é muito mais macio do que você ouvir um MP3. Por mais que seja de qualidade máxima. MP3 tem áudio distorcido, não tem compressão e o som fica maluco lá. Por isso que quando você pega uma MP3 de baixa qualidade, você consegue ouvir nitidamente isso está lá ainda numa compressão de nível alto, só que numa faixa bem menor. Você não consegue ouvir e acaba achando aquilo legal. Ou seja, você come, não chega a comer lixo, mas você come um fast food e acha que está comendo no rasca, entende? E não é bem isso. Você hoje em dia, você já tinha um vinil que era a qualidade mais gostosa de se ouvir, todos aqui, tirando você, mas aqui todo mundo teve idade do vinil. Desculpa, então eu sei que você é o mais novo aqui, vai ser dele. Então a gente sabe que colocar um vinil e ouvir, por exemplo, ouvir o Black Album no vinil era uma experiência era um gosto. Você ouviu um Rush, um Fly By Night no vinil, era uma experiência única. Não tem o mesmo som no CD, não adianta, não tem. E assim acontece no MP3 de novo. Só que o CD ainda tem a qualidade. A gente falou muito sobre isso com os nossos fãs e eles compraram a ideia. Outra coisa, nós colocamos prêmios, uma coisa que eu também nunca tinha visto, nós colocamos prêmios dentro dos CDs. As primeiras 2.000 cópias vieram com prêmios e autógrafos nas capas, feito a próprio punho. A gente passou uma noite inteira, a banda inteira lá no meu estúdio, autografando 2.000 cópias de CD. As capas vieram pra gente, foram autografadas, colocamos os prêmios dentro, escolhendo mesmo, tirando sarro, brincando, dando energia mesmo para as pessoas, tipo, isso aqui seria muito legal que alguém pegasse nesse CD aqui, porque aí a gente fazia uma marca diferenciada. Se alguém sacar que tem uma marca aqui, o cara vai saber que nesse CD tem uma guitarra. Sabe, a gente fez brincadeiras que a gente gostaria que os nossos ídolos fizessem com a gente. Como já fizeram outrora, só que como aquela coisa, como eu estava falando, conforme foi distanciando, a internet foi trazendo para perto, muitos músicos foram fugindo disso e ficando cada vez mais arredios, por conta de não querer mesmo contato. Né?
Então, eu não consigo atribuir a um fato, mas eu consigo atribuir a muitos. Um deles foi a arte, que a gente fez com muito carinho. Outro foi a qualidade de som. Eu sou o produtor do disco, sou responsável pela parte de áudio do disco inteiro, e também da produção musical, junto com o pessoal, mas o áudio eu faço sozinho. Então eu sou um cara extremamente preocupado com isso. O disco demorou mais ou menos um mês para ficar pronto. Depois de pronto, eu ouvia em muitos lugares, até pegava carro para ir viajar para casa de amigos meus que eu lembrava que tinham sons legais, e ia lá ouvir com os meus próprios ouvidos como estava soando. E isso você consegue, é palpável, você é nítido, que é um CD que você percebe que ele soa a mesma coisa em todos os sons. Isso é muito difícil hoje em dia. Você ouve em vários lugares, é raro você ouvir num lugar que você não está ouvindo tão bem, talvez você está ouvindo em outro. Acontece, mas é difícil. E outra coisa foi a questão também de presentear o público, né, com prêmios. E acho que no fim das contas de tudo, essa questão de ser mais honesto, chegar mais junto do público, ouvir o que ele quer, passar, ouvir a experiência, ter a experiência. Teve muitos fãs que a gente ouviu junto o disco no meu estúdio, para sentir o que eles estavam sentindo, e poder, aquilo que o cara gostou, você vai lá e põe mais. Então, quando você ouve um disco, você ouve a Nocturna, você ouve um disco muito honesto, muito profundo, como eu falei no começo. A cada ouvido você descobre uma coisa nova. As músicas são muito parecidas e ao mesmo tempo são muito diferentes, porque você fala com o público, mas ao mesmo tempo você fala... são capítulos de um livro. É uma banda que... É um disco que eu arrisco a dizer que é o disco mais legal que eu já fiz. Assim, então, e as pessoas perceberam isso. Por isso essa coisa que você disse do amor e ódio. Porque quando você faz algo muito importante, você desperta sensações extremas nas pessoas. Elas vão ou amar ou odiar. Se você faz uma coisa que você não fez o seu melhor, com certeza. Porque quando você faz coisas com toda a sua vontade, com todo o seu amor, e todo o seu carinho, e toda a sua raiva, as pessoas vão sentir isso muito forte. E você tomar uma porrada forte, você vai devolver isso de forma forte. Eu acho que a expressão, agora respondendo a sua pergunta, a expressão de vendas e o sucesso que a banda está obtendo vem pura e simplesmente de todo esse pacote de coisas. E também poderia dizer da nossa situação, tocando diferente, eu cantando diferente, o Aquiles numa situação que ninguém nunca viu ele tocando músicas assim mais trash, metal. São situações diferentes. Eu acho que isso vale a pena ser ressaltado, sim, com certeza. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o clipe que você fez com a sua mãe, que emocionou aí o público. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Legal, obrigado. Bom, obrigado primeiramente por me dar esse prazer de ouvir essa informação. Eu já tinha percebido isso, mas agora ouvindo o pessoal da mídia, eu tenho certeza que realmente foi um sucesso, o clipe está sendo um sucesso. Cara, a gente já contar tudo de hoje não molhado, vocês já ouviram a história que o Elton contou brilhantemente na matéria dele. Foi uma promessa que eu fiz, 13 anos atrás eu tive câncer e naquela época o médico que estava me atendendo me deu 6 meses de vida e naquele calor do momento me passou 2 coisas pela cabeça, que uma criança e uma mãe nunca deveriam passar pelo que eu estava passando, e se eu sobrevivesse àquilo, eu ia homenagear de alguma forma a minha mãe e todas as mães e as crianças que tiveram isso ou têm isso na sua vida. Uma das coisas foi que eu já comentei aqui, que foi a entrega total de alimentos, né, na abertura do nosso DVD, do Carioca Clube. E a segunda coisa seria cantar uma música com a minha mãe, coisa que eu nunca fiz. Eu comecei, a primeira música que eu cantei na minha vida, obviamente, foi com a minha mãe, foi La Bamba, um show que ela estava fazendo. E ela me chamou no palco, ela como criança e tal, eu subi tudo criancinha lá, e eu adorava La Bamba, então ela falou, canta uma música que o pessoal ouviu. Aí eu comecei a cantar La Bamba e a banda começou a acompanhar.
comecei a achar aquilo o máximo. Ali eu vi que fudeu pra mim, era aquele o caminho. Então assim, eu nunca cantei oficialmente com minha mãe. E eu queria que quando acontecesse fosse uma coisa muito especial. 13 anos depois, no dia em que a gente ficou sabendo que eu tinha, da forma que a gente ficou sabendo, era hora de fazer isso e eu fiz com o maior carinho. Chamei minha mãe para cantar essa música. Ela não canta em inglês, não é a dela, né? Ela, para quem não sabe, a Maria Odete, cantora, foi quem lançou o Caetano Veloso. Por 2 vezes ela defendeu músicas do Caetano Veloso e ganhou as 2 vezes festivais da Record. Ganhou como melhor intérprete, melhor letra e tal, e aí nascia Caetano Veloso. E sempre, em todos os festivais que ela participou na vida, ela ganhou alguma coisa, ou como intérprete, ou pelo menos até o 5º lugar, ou enquanto musicista, cantora. Então, assim, ela tem ela representa, aqui a nossa Brasil, como todos sabem, tem memória curta, né? E ela parou muito cedo de cantar e ela foi muito embora tarde do Brasil. Ela foi embora cedo do Brasil, foi morar nos Estados Unidos e não deu sequência à carreira dela como ela poderia ter dado. Mas as pessoas que lembram sabem que na época do Fino da Bossa, que era um programa que eles apresentavam, por exemplo, era um programa que foi feito para minha mãe apresentar. E ela chegou a apresentar alguns. E só que ela teve que ir embora nos Estados Unidos no meio e infelizmente ela teve uma carreira menor aqui do que ela poderia. Mas ela foi uma cantora de muita expressão. E eu queria poder passar isso para minha gente, para o meu público, que eles soubessem disso. Que minha mãe é um vozeirão, eu sou fã dela e eu queria que as pessoas ouvissem ela cantando. Assim como eu adoro a voz dela, eu tinha certeza que as pessoas iam gostar. E pintou a Money Chains, uma música que eu amo, de uma banda que é uma das minhas preferidas, no meio de Pantera, Metallica e Iron Maiden. Tá lá o Tears for Fears. É engraçado isso porque eles têm um approach muito estranho de música, assim. As músicas deles são pesadas, mas elas não têm guitarra pesada, né? Se eu ouvir uma Shouts, por exemplo, é uma música que facilmente, até o próprio, quem que fez uma versão da Shouts? Atrocity. Meu, e ficou animal. Você vê que a música, eles fizeram algumas mudanças, mas ela já era animal. Eles só ressaltaram aquilo, né? Foram geniais também naquela música. Então, tipo, é uma banda que tinha muito a ver comigo, com ela, eu gostava muito da música também, e a gente resolveu cantar junto um dia em estúdio, e eu gravei isso. Eu falei, um dia eu vou lançar isso, mãe. Ela falou, não, aquela coisa de mãe, não, imagina, tá feio. Eu falei, não, eu vou lançar isso um dia. E aí, a nossa empresária, a mãe da Cavalera, ela ouviu a nossa versão, que era de outra banda que eu tinha feito essa versão, e ela falou, põe o Nautilus pra regravar isso aqui, faz sua mãe cantar, grava um clipe e, vamos arrebentar com essa música linda. Ela chorou, foi muito engraçado. Depois da música ela chorou, pôs até no Facebook, o Thiago Bianchi me fez chorar, e de uma forma positiva, sabe? Tipo, todo mundo risado e tal. E aí aconteceu que é o que vocês têm lá. Eu não sei, colocar isso em palavras é difícil, mas eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz, assim. E eu assisti o vídeo muitas vezes com a minha mãe nesse domingo, e foi uma choradeira em casa que eu acho que isso não tem preço, sabe? A gente se abraçou e era esse tipo de equilíbrio que eu estava buscando. A gente se abraçou da mesma forma que a gente se abraçou quando o médico deu aquela notícia. Só que inversamente. De uma forma positiva. E o mundo e o cosmos se equilibrou. Que é a lei do cosmos, o equilíbrio. Aconteceu isso. Então, para mim, a coisa mais importante que eu posso dizer para vocês, as 2 coisas mais importantes que eu fiz na minha carreira foi ter ajudado aquelas crianças das casas de roubo. É um método, algo insignificante perante tudo que acontece no mundo e sobre pessoas que já ajudaram pessoas. Mas para mim, na minha vida, a coisa mais importante que eu já fiz foi isso e ter cantado com a minha mãe nesse vídeo. Quem viu o vídeo, ouviu a música, consegue, é palpável a energia e o carinho que está acontecendo ali. As outras mães, todas as mães no dia lá, quando estavam gravando, choraram. Enquanto estavam gravando, os moleques choraram, a produção chorou, foi uma coisa muito complexa, assim, tipo, foi difícil gravar aquele vídeo, porque a gente deixou o maquiador, o Oliver, um abraço pro Oliver, que trabalhou pra caralho no dia, a gente deixou o Oliver doido,
porque estava todo mundo desfazendo, toda hora que ia fazer uma coisa desfazia a maquiagem da mãe de todo mundo. E isso, pelo que a gente estava lendo no YouTube, sei lá, 60% das mensagens são: cara, chorei, cara, tô chorando, cara. E os metaleiros, as mensagens mais engraçadas, tipo, eu li uma lá que, até um abraço pro cara que escreveu, que é: cara, apareceram uns ninjas aqui em casa e começaram a cortar cebola do nada. Só pode ser isso. Então é o jeito mais engraçado do metaleiro dizer que chorou, né? Porque só os ninjas cortando cebola para fazer o metaleiro chorar. Então, eu acho que o carinho que a gente está recebendo das pessoas que estão entendendo o que a gente passou está sendo a maior coisa mais positiva, o maior presente que a gente pode receber é isso. E para mim o maior presente realmente foi o abraço que eu recebi da minha mãe quando a gente assistiu pela primeira vez o vídeo. E me lembrou, engraçado isso, porque eu não tinha comentado isso com ninguém. Agora me veio isso na cabeça. Foi o mesmo abraço que eu dei na minha mãe no dia que eu recebi a notícia dos 6 meses de vida. Foi o mesmo. A mesma intensidade, o mesmo jeito, o mesmo choro, só que a gente estava chorando por uma coisa negativa no dia. E domingo a gente chorou por uma coisa positiva. O universo está em paz. É isso que eu senti. Para finalizar a coletiva, eu queria que você deixasse as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, obrigado Perilampos, obrigado pelo som aqui, ter acordado cedo para fazer o microfone funcionar. Isso para nós que trabalhamos com quem faz som, assim, sabe muito bem que a gente sofre um pouco. E obrigado Perilampos. Elton, obrigado pela essa coletiva maravilhosa, perguntas muito interessantes, profundas. E é isso que a gente precisa, de gente que pense, principalmente na mídia. Obrigado ao Edu, Fabrício. Então, o Edu e o Fabrício, que estão fazendo nosso show aqui no dia 16, em Perilampos. A Rádio Fox, que bombou a gente na rádio aí. Obrigado por acreditar, ser um dos primeiros. Alexandre da Rádio e o Perilampos. Alexandre da Rádio Perilampos? Sim. Isso, obrigado também. As pessoas que eu não vou falar obrigado. Então, assim, as minhas considerações finais são as seguintes. O mundo precisa de pessoas que se interessem mais por arte. Porque quando o dinheiro acaba, a primeira coisa que vai embora é a arte. E é isso que a gente está passando no mundo. Por isso que os artistas estão cada vez mais em baixa, porque o dinheiro está difícil de ganhar. Então as pessoas passam a continuar consumindo o que precisam, né, do dia a dia, e acham que a arte não faz parte disso. Mas a arte é a comida da alma, já nas palavras de alguém bem mais profundo que eu. Então, eu fico agradecido a vocês jornalistas que tiram um momento do seu dia a dia, das coisas que todo mundo já está cansado de ouvir, para vir aqui falar sobre arte na sua forma mais pura, que é a música. E o heavy metal é uma bandeira que eu nunca vou deixar de carregar, principalmente brasileiro, porque é duro e é difícil você fazer arte no país, uma arte tão que sofre tanto preconceito quanto o heavy metal. Então, obrigado realmente a vocês por isso. Convidar todos, não só de Sorocaba, mas região e do estado, e quem quiser pegar avião, de onde estiver, para vir conferir o nosso show aqui no Perilampos, dia 16. Vai ser algo realmente diferente. Vai ser um dos shows mais importantes da nossa carreira, porque é um dos nossos primeiros. Quem estiver aqui vai, com certeza, presenciar uma noite diferenciada dos shows que tem por aí. E ainda por cima, na compra do ingresso, você ganha um CD, coisa que, sabe, que uma banda que faz isso gosta muito do seu público, pode ter certeza. E eu quero que vocês saibam que nós da Nocturnal nunca desistimos de nada que nós nos propusemos a fazer, por isso que a gente faz tanta coisa. E esse é o meu conselho para todos vocês, que não desistam dos seus sonhos, porque se está difícil de conseguir, é com certeza porque vocês estão no caminho certo. Essa é uma frase que eu falo muito e acredito muito nela. E é isso, obrigado a todos vocês, e encerro dizendo que tomem cuidado para atravessar a rua, porque
Porque, por mais que seja uma única, pode estar vindo uma bicicleta do lado. Tá bom? Obrigado a todos vocês aí. A gente se vê dia 16.